Olá, segunda série! Aqui o professor Elo está de volta com mais uma aula. Hoje, sexta-feira, dia 21 de maio. Bom, vou começar nossa aula de hoje agradecendo a você que está participando, certo? Mandando sua mensagem, assistindo o vídeo aula do professor, comentando aí as dúvidas que vocês têm, certo? Muito obrigado a vocês que estão participando. Continue assim, tá? Porque a evolução do conhecimento ela vai ser expandida. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo aí na geometria plana, né? Geometria plana não, a geometria temos a geometria plana, que é o estudo das figuras, né? A geometria espacial, é isso que eu queria falar, né? Que trabalha o espaço. E também temos a geometria analítica, mais especificamente aí a geometria espacial que nós estamos estudando. Bom, na aula anterior nós falamos sobre o volume do cilindro, né? Estudamos aí sobre o cilindro, que é um corpo redondo. E hoje nós vamos estar falando da pirâmide. Geralmente, turma, eu gosto de trabalhar esses assuntos numa ordem diferente, certo? Eu trabalho assim, eu trabalho primeiro os prismas e pirâmides, e por último eu trabalho os corpos redondos. Mas o livro de vocês ele trouxe meio que embaralhado nessas informações. Então, eu não sou contra isso, porque de qualquer forma precisamos entender algumas relações para poder aplicar, né? Por exemplo, o volume de um cilindro em relação a um cone é 1/3. Então, você tem que realmente sim aprender primeiro sobre o cilindro. Mas isso a gente vai comentando aos poucos aqui. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai estar explorando sobre as pirâmides, né? Mais especificamente a área da superfície da pirâmide, sendo a área lateral, a área da base e também a área total, tá bom? Então, peço que você pegue seu caderno aí e faça as anotações da nossa aula de hoje. Lembrando que as páginas que nós estaremos tendo embasamento a nossa aula é da página 55 até a página de número 58, tá bom? 55 até 58. Bom, então vamos lá. Acompanhe aí, turma. Nós vamos falar das pirâmides, certo? Aqui tem um formato da pirâmide, como vocês podem perceber. E essa pirâmide aqui, ela está sendo composta por dinheiro, né? Nesse caso é o dólar. Bom, mas professor, o que a gente tem que aprender sobre a pirâmide? Bom, primeiro a gente vai ter que aprender sobre os elementos que a compõem, certo? Para na sequência a gente aprender sobre o estudo da sua área, o estudo do seu volume, tá bom? Mas primeiro vamos conhecer os elementos da pirâmide. Então, vamos lá para nossas considerações sobre a pirâmide no geral, né? Desculpa, gente. Então, temos aqui, gente, exemplos reais, né, de pirâmides. Bom, eu vou contar um pouquinho da parte histórica. Até hoje, ainda não foi comprovado como foi feito aqui, né, a junção de bloco de pedra para ter construído essas pirâmides. Existem teorias, né, mas nada comprovado em relação à construção. Bom, conceito histórico dizem que elas foram feitas a partir de blocos retangulares. Tem teorias também que dizem que ela foi feita com uma projeção já com uma forma, né, de pirâmide de base triangular, né, ou quadrangular, desculpem. E tem teorias que dizem que elas foram montadas no lugar de lá, elas saíram, né, como se fosse voando e fosse para o outro lado. Então existem várias teorias, mas nada comprovado. Conceito matemático já estudou várias fórmulas para calcular diretriz, calcular base, calcular tudo, né, sobre as pirâmides. Mas não tem aí uma concretização sobre como foi construída. Mas por que o senhor está falando isso, professor? Porque olha só, pensando bem na estrutura que ela é composta, a gente vai perceber que na época antiga eles não tinham tanto material como na atualidade, né? Não tinham máquinas, né? E claro, tinham máquinas, mas máquinas muito lentas. E a construção dessa pirâmide ou dessas pirâmides, elas tinham blocos de pedra muito grandes, gente, blocos enormes, né? Com muito peso. Então existem, até nos filmes a gente assiste, né? A gente vê como eles colocam na parte científica como era feita a construção dessas pirâmides. Eles usavam os animais, né, para fazer a montagem ainda dos blocos. Mas se pensarmos no contexto matemático,
A gente vai verificar daqui a pouco a planificação, por exemplo, de uma pirâmide de base quadrangular e perceber como ela é a montagem, né? Como é que é uma montagem de uma pirâmide. Então você vai perceber e vai ver a teoria em relação ao que eu estou falando aqui, né? Bom, nós não temos muito exemplo de pirâmides, a não ser essas três aqui, né? E também o Museu de Louvre, certo? Aqui também ele tem o formato de pirâmide. Além disso, temos sim umas figuras que são formadas no dia de hoje, que usamos em aniversário, calendário também, né? E algumas mais. Não sei se você conhece. Se você conhece alguma aí, eu quero que você mande uma mensagem. Professor, eu tenho aqui em casa, ou eu conheço alguém que tem uma figura também que tem formato de pirâmide, né? Mas são poucas, gente, porque eu vou explicar daqui a pouco o porquê de serem poucas figuras nesse formato. Bom, então observe aqui, nós temos três figuras, né, em relação à pirâmide, e vamos agora conhecer os elementos que a compõem nesses formatos, tá bom? Então a pirâmide é uma figura geométrica espacial, mais precisamente um poliedro. Vocês lembram que a gente falava lá na aula de poliedro sobre a pirâmide? E a gente vai perceber aqui que ela é composta de faces, né? Então, uma pirâmide é um poliedro, certo? Bom, a gente precisa conhecer que a pirâmide ela vai ter uma base, né? E vai ter aqui as faces laterais. Observe que também ela vai ter um vértice, né? Aqui nessa ponta é o vértice. Bom, então se formos pegar em relação à informação que nós temos de estudo sobre poliedros, os poliedros são compostos de faces, arestas e vértices. A pirâmide tem face? Sim. A pirâmide tem vértice? Sim. A pirâmide tem aresta? Também sim. Certo? Então, além dessas informações, é claro que a pirâmide existe muito mais elementos que a gente vai falar no próximo item, tá bom? Peço que você faça a anotação aí dessa definição, tá bom? O que é uma pirâmide? Pirâmide é uma figura geométrica espacial, mais precisamente um poliedro, tá bom? Eu vou cobrar isso de vocês, tenho certeza. Bom, na sequência nós vamos ler, né, para vocês aqui e mostrar quais são os elementos da pirâmide. Bom, observe que nós temos aqui uma pirâmide de base quadrangular, ou seja, a base dela é um quadrado, certo? Temos aqui na ponta, né, em relação à ponta, o vértice, aresta lateral, vocês podem ver a aresta lateral, o apótema lateral. O que é um apótema, professor? O apótema é a altura de uma face, né? É a altura de uma face. Então temos o apótema lateral, temos as faces laterais que são triângulos, né? Vocês podem perceber aqui em relação a essa pirâmide de base quadrangular, ela é composta de quadrado na base e as faces laterais são triângulos, certo? O apótema da base, ó, observe que o apótema da base, que é a projeção ortogonal de um triângulo, certo? Temos também a altura ela fica no centro da pirâmide, certo? E ela vai do vértice até a base, tá bom? Temos também a base, que nesse caso vai ser um polígono, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, enfim, nós vamos conhecer vários tipos de pirâmides, né? Cada um vai ter a sua nomenclatura de acordo com o número de lados da base. Temos também a aresta da base. Bom, então resumindo, todos os elementos em relação à pirâmide, nós vamos ter a altura, certo? A base, a aresta, a apótema e o vértice, tá bom? A gente traz aí para você no resumo, certo? Porque a apótema lateral e a apótema da base, se você conhecer uma das apótemas, você já vai conseguir resolver. Se você conhecer a aresta lateral, também você já vai conhecer a aresta da base, certo? E claro que a base ela vai ser um polígono. Tudo bem? A altura, gente, se dá aqui, ó, em relação ao centro, né? Aqui é o centro do polígono até o vértice. Mas também eu posso fazer uma projeção aqui na lateral e verificar que a altura ela pode ser aqui desse ponto, né, até aqui a minha base, tá bom? Até aqui o vértice da base. Beleza. Então que nós conhecemos agora esses elementos, vamos mostrar para vocês aí a definição de cada um. Quero que você copie aí no caderno quais são as definições de cada elemento da pirâmide. Vamos lá. Temos a base. A base corresponde à região plana poligonal na qual se sustenta a pirâmide. Então, para a pirâmide ser formada, ela precisa de uma base, né?
E é isso que a gente faz a ligação em relação à pirâmide lá do Egito, né? Vocês podem perceber que para formar uma pirâmide teríamos que primeiro fazer uma base. E depois dessa base é que ia ser feito as faces laterais, né? E é claro que isso daria para um trabalho muito enorme, né? Grande. Então vamos lá. Na sequência nós temos a altura. A altura designa a distância do vértice da pirâmide ao plano da base, certo? Então temos aí a altura também, outro elemento, tá? Mais outro elemento, arestas. Bom, existe a aresta da base e existe a aresta lateral, né? São classificados em aresta da base, ou seja, todos os lados do polígono da base, e aresta laterais, segmentos formados pela distância do vértice da pirâmide até a sua base, tá bom? Então, se a questão pedir para você contar quantas arestas tem uma pirâmide, você vai contar a aresta da base mais a aresta lateral, tá bom? Beleza? Tudo bem? Nesse caso, se for uma pirâmide de base quadrangular, nós temos 4 arestas em relação à base. Se a pirâmide for de base pentagonal, vai ser 5 arestas na base. Se a pirâmide for de base hexagonal, vai ser 6, entendeu? Então vai seguindo aí a quantidade de arestas conforme a nomenclatura do polígono. Bom, temos também o apótema. O apótema, como eu falei para vocês, corresponde à altura de cada face lateral. Então você tem um triângulo e essa altura do triângulo, a parte central, é o apótema do triângulo, tá bom? Então são classificados em apótema da base e apótema da pirâmide. O apótema da base é o apótema em relação à figura geométrica, nesse caso se for um triângulo, tá? E o apótema da face lateral vai ser sempre triângulo, gente. A pirâmide ela é composta somente de triângulos na face laterais, tá bom? Bom, então temos a última, que é a superfície lateral. Nesse caso é a parte, né, das faces. Então é a superfície poliédrica composta por todas as faces laterais da pirâmide. Pronto. Então temos aí 5 elementos que compõem a pirâmide, certo? Quero que vocês anotem aí bastante carinho, porque vocês vão precisar dessas informações na hora de resolver uma questão, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, turma? Vamos lá. Na sequência nós vamos começar a falar aí para vocês sobre os tipos de pirâmides. Anotem aí. Temos aqui alguns exemplos, tá bom? Pirâmide de base triangular, a pirâmide de base quadrangular, a pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. Lembrando que nós podemos ter pirâmide de base octagonal, pirâmide de base decagonal e aí vai embora seguindo as pirâmides. Lembre-se, qual é a diferença em relação a uma pirâmide e um prisma? A pirâmide ela só possui uma base, certo? E essa base dela vai ser sempre um polígono. E observe que aqui na ponta dela nós temos o vértice, né? O vértice da pirâmide. Beleza? Então, qual é a composição de uma pirâmide de base triangular, professor? Vamos lá. Conhecer aqui cada uma. A área da superfície de uma pirâmide. Vamos falar de uma a uma, tá, gente? Vamos começar primeiramente com a área da superfície de uma pirâmide de base triangular. Então, essa aqui é a pirâmide de base triangular, certo? Ela possui uma aproximação aí de um prisma triangular, vocês podem verificar, certo? Então, a forma planificada em relação a uma pirâmide triangular, vocês podem perceber que são 4 triângulos. Então, se porventura a questão pedir para me calcular a área da superfície de uma pirâmide de base triangular, basta eu saber qual é a dimensão aqui, né, do triângulo, de um triângulo, certo? E aí eu multiplico por 4. Bom, então, de uma forma geral, nós vamos ter aqui, ó, área total de uma pirâmide de base triangular vai ser 4 vezes a área do triângulo, certo? Por que 4 vezes, professor? Porque se você tem um triângulo, mais outro triângulo, mais outro triângulo, mais outro triângulo, você tem 4 áreas, né? Então, 4 áreas de triângulo. Bom, resumindo, nós vamos ter a área total de uma pirâmide de base triangular, 4 vezes a base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que essa base você vai ter e a altura em relação aqui ao apótema, que a gente fala o apótema, né? A altura em relação ao triângulo. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza, né? Então essa aí é a nossa primeira figura. Como é o nome dessa figura? Pirâmide de base triangular. Ela é composta de quê? Ela é composta de 4 triângulos. Então uma pirâmide de base triangular, ela é composta somente de triângulos, né? Então, qual é a fórmula para calcular a sua área total?
4 vezes base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos para a próxima pirâmide. Nós vamos falar agora da próxima pirâmide. É pirâmide de base, agora vem com 5, né? Pentagonal. Essa aqui é a pirâmide de base pentagonal, certo? Observe que ela é formada por triângulos e quadrados, certo? Desculpa, gente, essa aqui é a pirâmide de base quadrangular. Eu peço perdão, é pirâmide de base quadrangular. Observei aqui, ó. Bom, a pirâmide de base quadrangular, ela é composta de 4 triângulos e um quadrado. Acredito que vocês já viram alguma figura se formada. Geralmente aí as caixas, né, de presente ou caixa de aniversário tem esse formato, certo? Uma pirâmide de base quadrangular. A base é um quadrado e as faces laterais são triângulos. Bom, então nesse caso nós vamos ter a área total, vai ser a área do quadrado mais a área do triângulo, né? De 4 triângulos, que nesse caso são as faces laterais. Então a área do quadrado vocês já sabem que é lado vezes lado, né? E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então essa aqui é a fórmula para calcular a área total de uma pirâmide de base quadrangular, tá bom? Então uma pirâmide de base quadrangular é calculado por lado elevado ao quadrado, que nesse caso o L significa lado, né? Vezes, mais 4 vezes base vezes altura. Por que 4, professor? Porque a pirâmide aqui, ó, tem 4 triângulos, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, na sequência nós vamos fazer a demonstração agora da pirâmide de base pentagonal. Observem aqui que a pirâmide de base pentagonal, a sua base, né, é formada aqui por um pentágono e suas faces são triângulos. Quantos triângulos nós temos aí, professor? 5 triângulos, né? E a face dela, a base, né, vai ser aqui um polígono por nome pentágono. Ou seja, esse pentágono possui 5 lados. Bom, eu quero determinar a fórmula, professor. Qual é a fórmula para determinar a superfície dessa pirâmide? Bom, você primeiro vai ter que fazer a área do pentágono, nesse caso essa área aqui, na amarela, mais 5 vezes a área de triângulo, que são 5 triângulos, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui a fórmula, né? Área total, 5 vezes L vezes A. O que é esse 5LA, professor? Quantos lados tem um pentágono? 5, então 5 vezes o lado. O que é o A? O A é a altura da apótema. Deixa eu só colocar aqui para vocês, indicando onde que ficaria a apótema. A apótema, deixa eu colocar aqui, ela sairia daqui, ó, do ponto central, certo? Até a borda aqui do polígono. Essa aqui, ó, é a apótema do pentágono, tá bom? Então, 5 vezes a medida do lado, que é esses lados aqui, né? Você vai verificar que cada lado vai ser o mesmo tamanho. Se aqui medir 4 e aqui medir 3, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, mais 5 vezes a área de triângulos, né? Que a área de triângulos também é base vezes altura dividida por 2. Tudo bem, turma? Então, para fazer o cálculo de uma pirâmide de base pentagonal, basta multiplicar a medida do 5 vezes a medida do lado da pirâmide, do pentágono, vezes a altura da apótema, né? Que isso aqui é a apótema. Bom, soma com 5 vezes a área de triângulo e eu tenho a área total de uma pirâmide de base pentagonal, certo? Bom, agora nós vamos na sequência falar do próximo tipo de pirâmide. Deixa eu apagar aqui. Vamos para o próximo tipo de pirâmide. Deixa eu só minimizar aqui, beleza. Vamos lá. A próxima figura é a pirâmide de base hexagonal. Observem que ela é composta por 6 triângulos, né? E aqui temos a área da base dela, é um hexágono. Como é que eu faço, professor, para calcular a área total de uma pirâmide de base hexagonal? Bom, aí eu vou pegar o número de área lateral, né? 6 vezes a área lateral, mais a área do hexágono, certo? Bom, professor, mas eu não sei qual é a fórmula para calcular a área do hexágono. Então, mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Deixa eu só colocar aqui a figura que eu também fiz, né? Olha só, esse hexágono vai ter aqui o apótema também, tá? Então, esse apótema, ele
ele vai nos ajudar a entender a fórmula. Então a fórmula geral é essa aqui, gente. Olha só. A área do triângulo, ou área total, desculpem, a área total da pirâmide de base hexagonal vai ser 3 vezes o lado elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula do hexágono, mais 6 vezes a área do triângulo, que nesse caso são as faces laterais. Tudo bem? Tranquilo? Então essa aí, gente, é a fórmula para o cálculo de uma pirâmide de base hexagonal. Anotaram todas as fórmulas? Eu espero que sim, porque agora nós vamos fazer a aplicação da utilização aí no livro didático, tá bom? Das questões que estão propostas para vocês aí no livro didático. Então, de uma forma geral, essas são as fórmulas, tá? Para o cálculo da área total de cada figura. Bom, acompanhe agora no livro didático de vocês, na página de número 58. Pegue o seu livro e vamos para a página de número 58. Livro didático, página 58. Só apagar isso aqui, gente, para ficar bem limpa a nossa tela, tá? Vamos lá, beleza. Agora vamos voltar aqui para a nossa página. Já pegaram o livro? Já, né? Vamos lá agora. Livro didático, página de número 58. Temos aí em uma pirâmide quadrangular, ou seja, a base dela vai ser um quadrado, né? Regular de altura 16 centímetros, as arestas da base medem 24 centímetros. Letra A. Calcule a medida da apótema da pirâmide. Como é que eu faço isso, professor? Vamos primeiro fazer a figura, tá? Tá aqui a figura. Vamos ter a medida da apótema da base, é a metade da medida da aresta da base. Tá aqui a figura, gente. Essa aqui nós vamos fazer a utilização de uma figura parecida, tá bom? Semelhante. Bom, ela nos deu algumas informações. Quais são as informações que ela nos deu? Ela nos deu que essa medida é 24 centímetros e que a altura dela é 16 centímetros, tá bom? Bom, além disso, ela nos deu que a medida da aresta da base é a metade, né? Ela é a metade da medida da apótema. Então, se aqui mede 24 centímetros, quanto que mede esse espaço aqui? É a metade. Então, isso nós podemos concluir que vai medir 12 centímetros, né? Então, essa aresta aqui, que nesse caso é a apótema, mede 12 centímetros, certo? Essa aqui é a apótema da figura da base, tá? Bom, agora que eu sei, gente, a altura, certo? Que é 16. Sei aqui essa medida da base. Nós podemos calcular pelo teorema de Pitágoras o valor da apótema, né? Em relação à apótema lateral. Então, o apótema é o valor A, que nós nesse caso vamos chamar de P, né? E esse valor P nós podemos calcular pelo teorema de Pitágoras, né? Nós já temos esse lado, já temos o outro, falta só calcular o P. Ou seja, P elevado ao quadrado é igual, nesse caso, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. É o que a gente temos aqui, ó. Certo? Bom, 12 elevado ao quadrado vezes mais 16 elevado ao quadrado vai ser igual a 144 mais 256. Então, somando 144 mais 256, P vai ser igual a 400. Bom, qual é o número que eu multiplico por 2 que seja, por ele mesmo, que seja igual a 400? É o 20, né? Então 20 vezes 20 é igual a 400. Esse valor é o valor de P. Então quanto mede a apótema dessa pirâmide? Aqui, professor, mede 20 centímetros. Bom, determinamos o valor da apótema. Temos a letra B. Qual é a área da superfície total da pirâmide? Agora quer saber a área total da superfície da pirâmide, né? Como é que eu vou saber a área total? Bom, agora que eu já tenho essa medida da apótema, né? Eu tenho a altura, certo? E eu tenho aqui a base. Vocês podem perceber que é um quadrado. A gente vai fazer agora o cálculo, tá bom? Vamos lá. A letra B, página de número 58, letra B. Vamos fazer o nosso cálculo. Bom, então a área total vai ser lado elevado ao quadrado mais 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Turma, por que lado ao quadrado? Porque a base dela é um quadrado. Então, se a base dela é um quadrado, vai ser lado vezes lado, né? Medida de lado vezes medida do lado. Base vezes altura, nós temos a área de um triângulo, tá bom? Quantos triângulos é formado essa pirâmide? 4, então 4 vezes a área de um triângulo.
Então, substituindo, nós vamos ter 24, que é a medida do lado dessa pirâmide, né? 24 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 24, que é a medida da base, vezes 20, que é a altura da pirâmide, né? Dividido por 2, do triângulo, desculpa, por 2. Bom, 24 vezes 24, nós vamos ter 576, mais 24 vezes 20 vai ser 480, dividido por 2. Bom, para quem não entendeu, nós fizemos isso aqui, ó. 24 vezes 24 deu 576. 24 vezes 20 deu 480. O 4 a gente repete e o 2 a gente repete, tá bom? Agora nós vamos fazer esse processo aqui, ó. 480 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 por 2 dá 4. Então nós vamos ter 240. Então 576 mais 4 vezes 240. Agora que nós temos esse valor, vamos multiplicar o 4 vezes 240. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então vamos ter 960. Tá aqui, ó. 576 mais 960 vai ser igual a 1.536 centímetros quadrados. Essa aí é a medida da área total dessa pirâmide, certo? Então, fizemos aí a primeira questão, certo? O cálculo primeiro da apótema e depois fizemos o cálculo da área da superfície total da pirâmide. Tudo bem, turma? Tranquilo? Então, deixa eu fazer um resumo do que foi estudado hoje. Nós estivemos falando na aula de hoje, né? Nosso assunto foi sobre a pirâmide, mais especificamente sobre a área da superfície da pirâmide. No próximo encontro, a gente vai estar falando aqui com vocês sobre o volume da pirâmide, tá bom? Mas para a gente falar sobre o volume, precisamos primeiramente conhecer sobre a área da pirâmide. Então, na aula de hoje nós aprendemos que a pirâmide possui seus elementos que são face, né, lateral, temos vértice, temos apótema, temos a altura e temos a base, certo? Esses 5 são os elementos que compõem a pirâmide. Existem mais outros elementos que estão internamente à pirâmide. Nesse caso, o apótema da base, né, e o apótema da face lateral. É um exemplo. Temos também as arestas, né, aresta lateral e aresta da base. Então, são diferentes essas arestas, com medidas diferentes, né? Bom, temos também a fórmula, os tipos de pirâmide. Gente, não falei sobre a pirâmide de base. Só lembrando aqui para vocês, existe a pirâmide ortogonal, não, oblíqua, né? A pirâmide oblíqua, eu não falei sobre ela, mas vai existir alguma questão que vou citar com vocês aqui, que vai precisar saber o que é uma pirâmide oblíqua. Assim como temos aí o cilindro, né, reto, e o cilindro oblíquo. Qual é a diferença, professor? O reto é que tem um ângulo de 90 graus, e já o oblíquo, ele não forma um ângulo de 90 graus, né? É o que a gente tem para falar sobre a pirâmide oblíqua. Bom, então nós falamos aqui também que para cada tipo de pirâmide existe uma fórmula para cálculo de área, tá? Não é geral, não é para todas que é a mesma fórmula, não. Cada tipo de pirâmide tem sua específica fórmula. Então, qual é a fórmula da pirâmide de base triangular? Bom, a de base triangular nós temos 4 triângulos, então é 4 vezes a área do triângulo. Da base quadrangular é a área do quadrado, né, mais a quantidade de faces em relação à formação dela, que nesse caso vão ser 4, né? Então 4 área do triângulo. Já a pirâmide de base pentagonal, nós vamos ter 5 triângulos, né? Área de 5 triângulos, então 5 vezes a área do triângulo, mais a área do pentágono, certo? Que nesse caso é lado vezes apótema. Bom, e na sequência nós vamos ter a hexagonal, que nós acabamos de mostrar um exemplo para vocês. Tudo bem? Então nós vamos deixar agora aqui para vocês as questões que vocês terão que resolver, tá bom? Livro de atividades, as questões 37 e 42, página 20 e 21. Vocês vão enviar para o professor Euler assim que vocês terminarem de visualizar esse vídeo e responder, tá bom? Bom, então me despeço por aqui. Meu muito obrigado pela sua participação. Nós veremos na próxima semana, na próxima aula, tá? Desejo a vocês aí um ótimo final de semana, que vocês possam estar presentes com a família de vocês e com certeza também fazendo uns estudos aí sobre matemática, tá bom? Bom, então, muito obrigado, turma.
deixo para vocês essas atividades para vocês fazerem. Não esqueçam de enviar as fotos, tá? Professor, eu corrigir. Então, muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma.